Olá, bem-vindo de volta para a nossa terceira e última etapa desse módulo A História da Meditação das Videoaulas gravadas aqui na plataforma no YouTube, tá bom? Então agora a gente vai dar continuidade à escola do Mahayana, que é uma técnica de meditação da escola budista. Então, vejam só, a Mahayana é a escola, né, que ela possui um método de meditação que é totalmente focado, que a técnica foca exatamente na compaixão. Então, compaixão a gente vai ver falar bastante, e particularmente essa é uma meditação que eu não tive a oportunidade de conhecê-la em um centro, com um profissional, com algum mestre, com alguma pessoa que domina a técnica para fazer, mas existem outras referências por aí. Quem quiser também se aprofundar um pouco, pode também o fazer. Então, de uma certa forma, o mindfulness, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, vai utilizar bastante algumas dessas técnicas que utilizam a compaixão para que a gente possa desenvolver e aprendendo a desenvolver esses estados de compaixão nas nossas práticas. E aí temos o Siddha Yoga ou Kundalini Yoga. Veja só, o nome dessa técnica ainda pega o nome ali do Yoga, mas para que não confunda, a gente pode pensar nela aqui como Kundalini. Então, segundo Goleman, é um famoso pesquisador da meditação, essa linha de meditação é uma versão moderna do Kundalini Yoga, que por sua vez tem raízes no tantrismo. Então, o Tantra é outra filosofia também que comumente aqui no Ocidente, provavelmente alguns de vocês já ouviram falar, é muito associado à questão sexual. Mas a questão sexual que se trabalha sim dentro do Tantra, né, a questão como você desenvolver a sexualidade no seu sentido mais puro, no seu sentido de consagrar, no sentido de evoluir, de utilizar a sexualidade como uma ferramenta de evolução espiritual, é utilizada, mas é apenas um braço da filosofia do que é o Tantra. Então é muito mais amplo. E aí esse sistema, o Siddha Yoga, começa com os asanas, pranayamas, mantras e meditação. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os pranayamas, são os exercícios respiratórios, os mantras, que são emanações, que são sons, pronunciações, né, para poder se atingir determinados estados de elevação, bem como a própria meditação. E o objetivo dessa meditação dentro das práticas do Kundalini é justamente despertar essa Kundalini, que para os yogis é um tipo de serpente que fica exatamente nessa região do quadril, do baixo quadril. Então, quando você faz através de práticas meditativas de mantras, você vai conduzindo esses estados de elevação e aí para tentar ser conduzido ao samadhi, né, que é o estado pleno da meditação. Então guardem essa palavra samadhi, que também a gente vai ver falar um pouquinho sobre ela daqui para frente, tá bom? Então, para que a gente compreenda também, existe essa meditação, Kundalini Yoga. Vejam só, a meditação transcendental foi uma das técnicas que realmente ficou mais conhecida aqui no Ocidente e, na verdade, vamos dizer assim, e na verdade podemos dizer até que graças a essa técnica de meditação é que a meditação como um todo aqui no cenário ocidental se tornou mais conhecida, né? E ela realmente é uma das técnicas mais populares do Ocidente e uma das mais citadas em pesquisas científicas. Então é verdade que hoje temos o mindfulness, que também é uma das técnicas que também é uma das técnicas citadas. Então o mindfulness e a meditação transcendental são as mais pesquisadas na academia. E essa técnica foi desenvolvida pelo Maharishi Mahesh, que é um yogi, né? Então ele veio da Índia, veio morar no Ocidente e desenvolveu a meditação transcendental. Sua meditação consiste, entre outras coisas, em concentrar-se em um som específico e repeti-lo inúmeras vezes consecutivas, ou seja, um mantra. O mantra são os sons que são pronunciados
repetidas vezes, até que nessa intenção, você coloca uma intenção também com um mantra, né? Nesse caso a sua âncora é o mantra, e a intenção nesse sentido é o que vai estar colocando você também nesse estado de concentração. E aí quando você repete, 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 você também atinge estados contemplativos. É importante falar que a meditação transcendental hoje, ela é uma meditação que ela só pode ser utilizada, ela só pode ser desenvolvida, facilitada em centros reconhecidos pelo Instituto da Meditação Transcendental. O Maharishi ele deixou essa técnica como uma técnica específica de uma determinada escola e que só pode ser utilizado por facilitadores que fizeram formações nesse centro, nesse instituto. E aí, apenas para efeito de informação, vou deixar aqui diversas outras técnicas, né, que a gente não vai se aprofundar, mas só para que vocês compreendam que existe, como o daoísmo. Né? O daoísmo, assim como o budismo, possui diversos métodos meditativos, e cada um as suas próprias técnicas. Então, são as meditações, principalmente da China, né? O Japão utiliza bastante também. E aí temos a meditação sufista. Entre os muçulmanos, uma das técnicas meditativas do método sufista está na recitação do dhikr. Então, se vocês observarem alguns vídeos que tem também pela internet da meditação sufista, realmente é muito bonito porque parece um tipo de balé onde você fica girando, 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 e chega um momento em que você começa a atingir esses estados alterados de consciência e realmente é focado nessa questão mais de uma meditação devocional, ou seja, é feita para uma invocação a um Deus, no caso, Alá. E aí também temos o assidismo. Então vejam só, dentro do judaísmo também existem essas técnicas de visualizações e é justamente específico dentro desse método. Particularmente, eu não conheço, tive a oportunidade de ver uma pessoa responsável conduzindo uma prática, mas na ocasião não pude fazer a prática porque estava em outras funções no momento. Mas realmente não conheço bem a técnica para fazer. Provavelmente alguns de vocês já ouviram ou façam. Então aqui está sendo apenas colocado para que vocês entendam para efeito de informação. Também tem vários tipos de meditações no método cristão, né? Apenas para efeito de informação, o terço. Quando a gente começa a fazer o terço, não sei se alguém de vocês já tiveram a oportunidade de fazer, dependendo aí da tradição já o tenha feito. Então aquilo ali que você está fazendo é um tipo de meditação, sim, e você está utilizando um estado e você está utilizando uma técnica claramente definida, que a técnica é rezar o terço. Você está utilizando uma âncora, que a âncora é passar as bolinhas ali fazendo a reza, ainda está utilizando um mantra, né? Então, existem determinados tipos de técnicas que a gente nem trata como meditação, mas que podemos colocar. Só que, de fato, dentro das meditações cristãs, existem algumas técnicas meditativas silenciosas e também são técnicas também devocionais, onde você pode focalizar, pode pensar, pode imaginar a figura do Cristo ali, né? Ou alguma outra figura ligada ao cristianismo e se concentrar nela e também atingir esses estados meditativos. E aí também temos as técnicas de meditações. Então vejam só, pessoal, dessas 6 técnicas, que são as que aparecem na maioria geral de todas essas escolas de meditação, todas essas escolas de meditação vai utilizar alguma dessas técnicas, ou pode utilizar uma, ou duas, ou três ao mesmo tempo, certo? Então, provavelmente é bem provável que existe outras aí, deve existir, mas essas técnicas aqui, elas são realmente as mais utilizadas dentro das pesquisas meditativas. Elas realmente são as mais utilizadas dentro das práticas meditativas, né? São as técnicas de concentração, de estado aberto, destemor, compaixão, devoção e visualização. Concentração, para cada um desses pontos, a gente vai poder ter oportunidade de praticar meditações daqui para frente, utilizando esses pontos.
Concentração é aquele estado onde você vai focalizar sua mente em algo. Pode ser um ponto, pode ser a chama da vela, pode ser um som e ficar focado apenas naquilo. Por exemplo, a gente já fez até, de certa forma, uma técnicazinha hoje utilizando a concentração, que era prestando atenção que era prestando atenção na tela, fazendo um mapeamento, né, da tela. Também vimos um pouquinho do estado aberto. O estado aberto é aquele em que a gente presta atenção nos nossos pensamentos, fica observando o que é que está acontecendo, só que vai um pouquinho mais amplo. Tanto presta atenção nos pensamentos como no que está acontecendo na nossa realidade. Se o vento vem, toca na nossa pele, se a temperatura do corpo está elevada, sente a roupa tocando no corpo. Então, tudo isso está relacionado ao estado aberto. Tem algumas pesquisas interessantes que mostram que esse estado aberto, em algumas pessoas, para algumas pessoas é mais fácil, porque seria, vamos dizer assim, uma das técnicas que tem menos rigidez na questão de um ponto específico, de uma âncora, porque você realmente fica num plano muito aberto mental. E está nesse plano aberto mental, como fala lá no Vipassana, você tem mais chance de se perder. Então, esse é um estado assim que, particularmente, eu utilizo nas práticas quando estou conduzindo meditações por alguns minutos, apenas instantes. É melhor para quem está iniciando ir para práticas mais específicas, porque você vai treinando mais a mente, você vai fazer por onde ela se perder menos. Destemor, como o próprio nome já sugere, é você fazer aquela meditação em que você está ali firme, em que vem pensamentos negativos, você eu estou bem, e que vem determinados tipos de desconforto nas pernas, no corpo, e você mais vai passar. E você está sempre dando comandos de autoestima, de superação, de valorização, de motivação, né? Essa é uma das técnicas, inclusive, muito utilizadas por pessoas que não têm crença alguma, pessoas que são, tipo, por ateus, por exemplo, que utilizam essa técnica para poder simplesmente se empoderar e manter uma mente firme, né? É bacana também, acho legal. Também temos a meditação da compaixão, que já foi um pouco falado, que é aquela prática onde você pensa nas situações, pensa em outras pessoas e começa a desenvolver amorosidade, né? E aí tem vários pontos para falar sobre isso, mas que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E as meditações do tipo devocionais são aquelas que a gente pode buscar a imagem de um ser que a gente se afine, por exemplo, a imagem do Cristo, a imagem de Buda, a imagem de Iemanjá, enfim, de Oxalá, de quem você queira colocar na sua crença, tá tudo certo, não tem até a imagem do nada. Se para você o nada, o universo seria, vamos dizer assim, o seu Deus, a sua divindade, visualiza isso. Se aquilo ali vai te fazer melhor, se essa visualização ela vai te manter num estado mais próximo de conectividade, tá tudo certo, pode o fazer. E aí também temos as técnicas de visualização. As técnicas de visualização, como o nome também sugere, são aquelas técnicas em que você pode fechar o olho e visualizar paisagens. A gente pode visualizar o mar, pode visualizar a natureza, pode inclusive visualizar essas deidades, como foi falado. Inclusive, existem muitas técnicas aí dentro do YouTube, né, que é justamente técnicas em que você faz visualizações para poder relaxar. Realmente a visualização é um artifício de técnicas bastante utilizada. Pessoal, na questão da meditação devocional, eu vou deixar um link aí, tá certo? Para que vocês possam clicar e visualizar um exemplo de meditações devocionais. Eu fiz um vídeo exclusivo específico para falar um pouco da atenção plena em Buda e Jesus, por exemplo, e é falado bastante sobre a meditação devocional. Então, eu gostaria que vocês pudessem visualizar esse vídeo. Fica aqui a minha primeira recomendação, certo? Vejam esse vídeo porque provavelmente nos quiz, nos questionários, ele vai ser solicitado para que você fale alguma coisa sobre ele ou alguma questão relacionada, porque realmente é um vídeo pertinente para esta formação, tá bom?
Então, para a gente fechar esse tópico, tem uma citação aqui do Dan Kalov e do Roberto Simões que eu achei bem pertinente também. Apesar de todos eles serem tentativas de controle mental, as alterações neuronais são bem diversas entre si. De fato, parece que existe um certo padrão de ativação neuronal, quer façamos uma prece, quer meditamos. Ou seja, quando se utiliza pesquisas que envolvem, por exemplo, meditadores, pessoas que utilizam alguma religião, como freiras franciscanas, como próprios monges budistas, quando você está num estado de meditação, seja no estado de destemor, ou seja, devocional, várias áreas são ativadas durante as observações, mas todas elas têm um efeito positivo, tem um tipo de ativação neuronal, quer você medite, quer você faça uma prece. Então, essa é uma observação que é bem pertinente para que a gente compreenda que se eu estiver fazendo uma meditação vinculada à religião ou não, os estados positivos que eu posso receber da meditação são os mesmos, tá bom? Embora sejam mexidas, vamos dizer assim, em áreas diferentes. E aí temos também a meditação ativa e passiva. Vejam só, é interessante que a gente compreenda qual a diferença entre uma meditação e outra. As meditações ativas, como o nome também já indica, não é? São meditações dinâmicas, são meditações ativas, e temos nela o principal representante, hoje assim em dia, o Osho, né? O Osho tem vários livros em que ele utiliza vários tipos de técnicas, são justamente para pessoas que se dizem mais estressadas, mais ansiosas, que não conseguem parar, desativar esses estados mentais. Então ele sugere que a gente faça bastante atividade física, que se movimente, que pule, que dance, que grite, que realmente solte vários tipos de emoções para depois dar uma relaxada, que isso também vai ativar esses estados alterados de consciência. De fato, também é observado em pesquisas que as meditações ativas também funcionam. Agora, evidentemente, como é falado, cada técnica, embora tenha seus resultados positivos avaliados, vai estimular determinados tipos de áreas específicas do cérebro. E a meditação passiva, né, é aquela meditação que você está realmente sentado, observando, de olhos fechados na maioria das vezes, né, ou não. O zazen, por exemplo, que a gente não citou, a meditação zen, é a meditação que você faz de frente para a parede, fica ali observando com os olhos abertos mesmo, né? Algumas técnicas não precisa fechar os olhos e é assim. E nesse sentido existe a meditação ativa e a passiva, tá bom? Então, para esse curso aqui, para a gente fazer uma meditação ativa vai ser um pouquinho mais difícil, porque eu precisaria ter um espaço para poder conduzir bem. Pessoal, então já se direcionando aqui para a reta final da nossa aula de hoje, vamos ver aqui os primeiros contatos com o mundo ocidental para que a gente possa chegar um pouquinho mais à frente. Então vejam só, o World Parliament of Religion foi o primeiro grande evento assim que pode se destacar de fato como um marco na história aqui no Ocidente para que a meditação pudesse, vamos dizer assim, ser conhecida, não só a meditação, mas como parte da filosofia asiática, que aconteceu em 1893 na cidade de Chicago, onde possibilitou, né, em solo americano, pela primeira vez, a presença de mestres e sábios espirituais para poder falar sobre as suas tradições. Então, esse aí a gente tem como um marco importante na história das práticas contemplativas de maneira geral, como um todo. Então esse evento realmente foi um marco histórico na história da meditação como um todo. E foi realmente um período muito próspero, efervescente de criações e inovações em todas as esferas, né, da vida intelectual, bem como na descoberta dessas tradições orientais por entusiastas, né, dessas novas visões de filosofias e espiritualidade, que foi uma grande efervescência. E aí se destaca, de fato,
esse evento, porque realmente foi um grande marco. E aí a gente compreende que foi a partir, sobretudo, da segunda metade do século XIX, que no Ocidente essa propagação de diversas técnicas meditativas iniciou-se, exatamente através desses círculos de estudos espiritualistas, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E aqui temos a presença do Maharishi Mahesh, que eu falei agora há pouco, que é um yogi, né? E ele aqui pode-se dizer assim que foi realmente um dos grandes responsáveis pela chegada da meditação no Ocidente. Ele é tido como uma das maiores autoridades no campo da consciência humana. É formado em física, né, se formou na Índia. Em 1955 começou a ensinar a técnica de meditação transcendental que a gente falou. E a seguir, em 57, iniciou o movimento para difundi-la. Porém, tem uma questão aqui importante. Apesar dele ter sido um yogi que ajudou na propagação e difusão da meditação, nessa época, ainda no movimento de contracultura, na década de 70 também, além dos Estados Unidos, pode-se perceber que a meditação foi tratada como uma técnica mística, coisa mais no sentido esotérico, exatamente porque esse movimento de contracultura se tinha determinados tipos de intervenções, de práticas com o uso de LSD, justamente de substâncias que alteravam a consciência. Então a meditação passou de uma forma também a ser vista como algo que é para estimular esses estados alterados de consciência, e isso, de uma certa forma, ficou mais visto como algo meio que estranho para muitas pessoas. Mas com o passar do tempo, evidentemente, a coisa foi se desenrolando, até porque a persona do Maharishi, né, como um yogi, como um mestre de meditação, trazia também, evidentemente, essa ideia de que meditar é para a gente evoluir, né? Então, é importante que a gente compreenda que, apesar dos esforços dele de tentar esclarecer, não ficou claro ainda suficientemente a meditação vista como uma técnica realmente para que a gente possa buscar no autoconhecimento. Ele teve o esforço. Não foram suficientes para tornar claro a meditação como a gente pode vê-la hoje. E aí também aqui a gente já começa a entrar, né, no desenvolvimento da prática da meditação, já chegar nos anos 70, quando alguns pesquisadores, alguns físicos, cientistas, como o Richard Davidson, que ele começou a fazer pesquisas, ele teve um encontro com o Dalai Lama, que a gente vai ver na próxima aula, e aí ele realmente decidiu que ia fazer pesquisas, ia observar mapas cerebrais de pessoas que meditavam para tentar identificar ali determinados tipos de alterações. No final da primeira metade do século XX, o interesse de fato aumentou muito grande e passou também a se disseminar entre os pesquisadores e outras áreas, sobretudo os filósofos, os historiadores, psicólogos, psicoterapeutas e neurocientistas, como o Richard Davidson. E a partir da década de 60, verificamos um aumento significativo também nos estudos formulados para observar objetivamente os efeitos da meditação sobre o funcionamento psicofísico. Então, ali temos uma imagem do Richard Davidson ao lado do Matheus Ricard, que a gente vai também desbruçar um pouquinho mais para frente, tá bom? Pessoal, então chegando aqui à reta final da nossa aula, podemos tirar alguns pontos aqui de conclusões. A gente viu aqui que a meditação ela é algo orgânico à nossa natureza. A gente viu que os estados alterados de consciência mostram que ela é algo inerente à nossa natureza. E ela nasce justamente imbricada com a religião. Então, a meditação ela nasce no cenário religioso, como vimos. Todas as técnicas apresentadas aqui, elas funcionam, embora que em áreas diferentes do nosso cérebro. E essas meditações e essas técnicas, elas são sempre definidas exatamente de uma técnica claramente definida, bem como de uma âncora. Essa aqui pode ser assim, essa pode ser
vamos dizer assim, as principais conclusões dentre várias outras que a gente viu. E também temos a nossa primeira atividade. Veja só, eu quero que vocês façam de uma forma bem simples para que intensifique mais ainda esse aprendizado, um diário simples dessa aula, onde você vai descrever o que mais chamou a atenção nessa aula e na sequência vocês vão fazer uma autoavaliação, uma autopercepção, uma autoobservação de como foi a aula, de como você esteve, se esteve ansioso, se esteve calmo, se esteve aflito, enfim, se esteve alegre, contente, prestando atenção. Isso vai estimular muito vocês a estar praticando a meditação de uma forma direcionada também, de uma forma consciente. Aí eu vou pedir que vocês descrevam aqui, se possível, embaixo nos comentários, transcrevam esse diário aqui para os comentários para que a gente possa interagir, para que outros alunos também possam ver e interagir com vocês, tá bom? Mas façam o diário de vocês anotando num cadernozinho ou aí no computador, onde vocês queiram, mas transcrevam ele aqui para o fórum, para que a gente possa gerar mais interatividade com outros alunos, tá bom? Então, pessoal, chegando aqui no final da nossa aula, temos aqui as principais referências dessa aula de hoje. Deixo aqui para vocês como um artigo para que vocês possam visualizar, vai estar aí no material complementar, a história da meditação das tradições do Antigo Oriente, a ciência do século XXI. Então esse artigo é o principal, vamos dizer assim, a principal referência para essa aula de hoje. Tem um livro, A Neurobiologia e a Filosofia da Meditação, que eu falei bastante sobre ele. É um livro bastante técnico, Filosofias da Índia, e outras citações que foi falado. Também tem um livro aqui, A Ciência do Xamanismo à Ciência, a História da Meditação. Esse é um livro bacana também, mas o artigo realmente, para esse ponto, é o principal bibliografia, a principal literatura que eu gostaria que vocês lessem para poder se empoderar mais a respeito da história da meditação, tá bom? Pessoal, temos aqui também algumas recomendações práticas. É interessante porque a gente, com essas meditações, essas sugestões dessas duas meditações que está aí no canal, é onde a gente consegue integrar um pouco dos nossos conhecimentos. Essa primeira meditação guiada dos 7 chakras, elas pegam vários elementos daqueles tipos de técnicas que a gente viu. Por exemplo, pega a técnica de visualização, onde a gente faz o pronunciamento de mantras, dos sons, e interessante que utilizando os chakras, vocês também vão poder entender de uma forma introdutória onde se localiza os chakras, as respectivas cores, os pontos energéticos que estão sendo trabalhados, e é uma meditação que é muito utilizada dentro das meditações do yoga, certo? Então eu faço a sugestão mesmo que vocês façam essa meditação. Importante vocês perceberem o seguinte: o pronunciamento do mantra, eu sempre fiz 3 pronunciamentos para cada mantra, para cada chakra. Vocês podem aumentar para 6, podem aumentar para 9, à medida que se sentir confortáveis. Então percebam que gradativamente, à medida que vocês vão fazendo, para cada chakra vai subindo até o último, pode, de uma certa forma, vocês se perder um pouco, mas sempre que se perder, continua de onde parou, certo? E entender que isso faz parte do processo. Mas para vocês vão ser muito bom. E é uma meditação que, de certa forma, também trabalha o aspecto, além da visualização, da concentração, de uma certa forma, um aspecto não necessariamente devocional, mas pelo fato de estar ligado a uma meditação indiana, trabalha assim também uma questão energética com o teu corpo, né? Com a questão energética tanto com o teu corpo quanto com o teu estado emocional. Então essa meditação, a prática dela vai ser bem interessante para vocês executarem, porque realmente vai contemplar um pouco do que a gente viu a respeito daquelas técnicas. E aqui tem um vídeo que eu já até falei dele um pouco mais passado, que é da meditação devocional, para vocês entenderem um pouquinho o que é a relação da meditação devocional com algumas práticas contemporâneas hoje, especialmente da atenção plena do mindfulness, tá certo? Então, esse tem a segunda sugestão desse vídeo aí, para que vocês possam aprender e aprofundar mais o conteúdo de vocês.
E aí depois que vocês visualizarem o vídeo, fazer a prática, se possível façam um comentário abaixo do vídeo também, porque isso além de ser bom para o canal, é bom também para a interação entre vocês, né? Era como se fosse um fórum de discussão, tá bom? Então chegamos aqui no final da nossa aula de hoje. Quero te dizer que foi um prazer imenso esse nosso primeiro contato. Fico muito feliz de poder realmente passar esses conteúdos, esses conhecimentos, de que quando a gente vai juntando os princípios filosóficos, essa subjetividade com a parte científica e fazendo as práticas, a gente vai assumindo, se empoderando, entendendo de fato o que é a ciência contemplativa. E podem esperar mais para frente que vem muita coisa legal por aí, vem muito mais técnicas, vem muito mais conhecimento e a gente está só começando a nossa jornada. Estou muito feliz da gente ter concluído até aqui essa primeira parte e a gente se vê nas próximas aulas. Vamos fazer aqui a nossa saudação, explicar essa saudação Namaskar. A tradução dela, não necessariamente ao pé da letra, claro, significa: com o poder da minha mente e com o amor do meu coração eu vos saúdo. Ou seja, é o momento que a gente está trazendo a força que há no nosso pensamento, no poder da nossa intenção e o amor do nosso coração. E a gente une esses dois e faz uma saudação. Quando a gente está fazendo a saudação, quando eu estou fazendo a saudação para vocês, eu estou reconhecendo a divindade, eu estou reconhecendo a origem, eu estou reconhecendo a história de vocês, estou reconhecendo os seus antepassados. E quando você faz igualmente para mim, você também está reconhecendo isso, reconhecendo o meu eu superior, eu reconhecendo o teu. E essa é uma troca que para mim realmente existe uma conexão muito forte e para mim sim é uma saudação que eu considero sagrada. Então gostaria que ao fazer essa saudação que você fizesse comigo agora, tá bom? A gente coloca a mão aqui no terceiro olho e depois coloca a mão no coração, fazendo as devidas afirmações, tá bom? Vamos fazer juntos? 1, 2, 3. Com o poder da minha mente, com o amor do meu coração, eu vos saúdo. Namaskar.